Você sabia que agora dizem que comer fruta faz mal, que água mineral causa microplástico no cérebro e a nova agora, farinha de trigo causa Alzheimer? E se depender do Insta, das outras redes sociais, respirar também faz mal. Então hoje o bate-papo vai ser a respeito disso e também foi o tema sugerido pelo inscrito Chris Zerotoni, que basicamente ele pediu uma opinião sobre esse povo do Instagram, das redes sociais, que tipo eles promovem um terror alimentar, falam que carne faz mal, que água faz mal, fruta faz mal, tudo faz mal, né? Leite, etc. E eu vou falar a respeito disso, vou colocar dados reais sobre tudo isso que eles estão falando e também com toque de opinião pessoal sobre esse tal fenômeno do terror alimentar das redes sociais. E se você ficou curioso para assistir esse vídeo, fique comigo até o final. E antes de começar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixe um valeu demais aqui para apoiar o canal e hypem o vídeo, que essa função está sendo disponível quando você curte o vídeo e aparece para você hypar o vídeo. E também eu deixei aqui um apoio para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, porque até o presente momento ainda não recebi do YouTube, para vocês dar uma força mesmo. Então, já dei meu merchan e bora lá. Então vamos começar desde o começo. De repente você tá navegando no Instagram e do nada aparece um influenciador fitness, né? Que malha há 6 meses, mas que já se intitula guru de saúde. Aparece dizendo que carne vermelha é veneno puro, aí no dia seguinte é a vez da fruta, que tem muito açúcar e faz mal, aí depois a água da garrafa plástica que está cheia de microplásticos. Isso até tem um fundo de verdade, mas a forma como é vendida é puro pânico, é só para gerar um tipo de engajamento, é a realidade das redes sociais. Mas agora pensa comigo, por que está gerando tanto pânico nas redes sociais? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. É por puro engajamento e a monetização. É muito mais fácil viralizar com uma notícia bombástica e alarmante do que uma informação mais equilibrada e baseada em evidências científicas. Eu que trabalho na plataforma do YouTube, vejo vídeos, etc. E eu também já fiz vídeos explicando do fenômeno de quanto mais você chocar, quanto mais você é um conteúdo apelativo, mais você ganha engajamento, mais você ganha like. E esse tal terror alimentar que está acontecendo nas redes sociais é uma forma deles monetizar com algo que muitas vezes não é comprovado cientificamente, né? Tipo assim, tem um pouquinho só de verdade, mas eles não explicam com mais detalhe, porque, por exemplo, que nem a nova moda que antes era da Coca-Cola, né? Que se você tomasse Coca-Cola, você causava câncer, a Coca-Cola zero em questão. Só que o estudo em si, não é que, tipo assim, a Coca-Cola que você tomar vai gerar câncer, não, mas a quantidade que você tomar. Tipo assim, eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram um experimento. Cara, a quantidade de Coca-Cola que você tem que tomar zero para você ter algum tipo de câncer, algum comprometimento real do seu organismo, cara, são doses cavalares, entende? Aí, essas pessoas nas redes sociais, que tudo, qualquer questão bombástica, assim, uma questão muito impactante, as pessoas acabam dando crédito àquilo que a pessoa fala, sabe? Sem evidências científicas, sem respaldo científico, sem a pessoa ter, né, poder da palavra, né? Sem a pessoa ter estudado, não desmerecendo as pessoas que não estudaram, mas, tipo assim, tem que ter, né, um posicionamento. Você tem que ser uma pessoa de presença, que estudou, que tem evidências que comprovam aquilo que você falou, entende? E, querendo ou não, a natureza humana é essa, né? As pessoas são atraídas pelos dramas, pelo algo inesperado, algo chocante. E, querendo ou não, também os algoritmos, né, das redes sociais amam isso, porque gera engajamento, gera cliques, gera visualizações e, consequentemente, dinheiro do bolso do tal especialista. Detalhe, né, a questão da monetização, a gente bem sabe, vocês sabem também. Se não sabe, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi olhando, observando. Geralmente, quando eles trazem essa polêmica, por exemplo, de um alimento X em questão que faz mal, que causa isso, causa aquilo, depois, no final do vídeo, ele tem tipo um suplemento ou uma versão mais saudável, assim, entre aspas, né, de um alimento que ele tá vendendo, entende? É muito uma questão de marketing, sabe? Uma questão de monetizar aquilo que as pessoas temem, que é tipo assim, é um alvo específico e que gera muito engajamento, porque é a questão da saúde, né? Todos nós queremos ter uma vida saudável, comer bem, saber do que tá comendo. E como tem esses especialistas, né, tipo do terror alimentar, eles viram que nesse nicho dá muita grana. Porque se pensa assim comigo, se eu sou uma empresa de alimentos, tá?
eu faço um suplemento com base em proteína, isso, aquilo. Se tem um influenciador que tem, né, teoricamente, né, um poder de fala, que tem um poder de influência sobre o público dele, para mim vai ser mais viável eu investir dinheiro nele para promover meu produto do que eu investir um influencer digital que é cientista, que tem provas científicas, que fez estudos sobre determinado alimento, porque é muito mais fácil as pessoas seguir um influencer, né, que fala as coisas e eles acreditam sem embasamento científico, porque aquela pessoa, para elas, né, que estão assistindo, é o dono da verdade. Então, isso vai gerando uma bola de neve, né? Porque empresas que têm certos X de alimentos ou suplementos vão querer investir em pessoas que são influencers. Geralmente esses influencers têm muito engajamento, né? Tipo, tem milhões. E vem em contrapartida as pessoas que também são influencers, mas são tipo cientistas, estudiosos. Eles não têm tanto patrocínio, eles não têm tanto, não tem tanta publi nos perfis deles por causa disso, né? Porque se eles vão promover um suplemento, um alimento, para, por exemplo, substituir a carne vermelha, substituir, sei lá, o leite, isso e aquilo, eles não vão fazer isso porque eles promovem estudos que, tipo assim, a carne faz bem, isso e aquilo, eu vou promover um suplemento que é melhor que a carne, entende? Entende minha linha de raciocínio? E querendo ou não, vai gerando uma onda desenfreada de consumo, né? Porque se tem um influencer que fala pra você, ó, se você tomar tal suplemento, você vai conseguir ter massa magra, né? Vai conseguir repor tudo aquilo que você perdeu na atividade física, isso, aquilo. Aí vai gerando uma onda de consumismo, uma onda de imediatismo, um terror, né, das pessoas. Não, eu tenho que comprar isso, não posso ter uma doença, eu posso ter isso ou aquilo. E vai gerando uma bola de neve, sabe? Dá pra gente vincular um pouco da questão da CPI das bets, né? Das bets. Se você tá promovendo uma coisa pro seu público, que possivelmente seu público acata tudo aquilo que você falar, engaja nos seus vídeos, que nem das bets. Promover, se você investir tanto, se você depositar R$ 100 em tal horário, você vai conseguir retornar 1.000. Joga mesmo que fale que joga com responsabilidade, aí a gente sabe que não é verdade que acontece isso. E vai gerando uma engrenagem, porque dá pra vincular a ideia, só a ideia principal disso, sabe? Tanto das CPIs quanto esses novos influências do terror alimentar, entende? Aí são lados de uma mesma moeda, entende? A base é a mesma, vender algo e promover uma coisa que gera engajamento, que gera monetização por pessoas que muitas vezes, né, aí que sabe, né, é muito mais fácil você ver um vídeo, uma pessoa falar que isso, aquilo, que você pesquisar, estudar a fundo, porque que nem na questão da carne vermelha, que é tipo, tão demonizada. Tem estudos que com consumo excessivo de carne processada, salsicha, presunto e bacon, está associado a alguns riscos, mas a carne vermelha magra, consumida com moderação, é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. E a falta da carne vermelha faz mal de uma forma generalizada. É tipo assim, é ignorar a evolução humana e de dietas saudáveis ao redor do mundo. Povos que baseiam sua alimentação em carne, como os Maasai da África, não sei se vocês já viram, são um exemplo de saúde e longevidade. O problema não é a carne em si, mas a quantidade e também a qualidade. E é claro, sensacionalismo de quem quer vender um curso de dieta, por exemplo, vegana. Que nem eu disse, tudo envolve dinheiro. Envolve sempre alguma coisa por detrás dos planos e ninguém quer falar. É que nem eu já fiz um vídeo aqui na questão de crescimento, quanto que você vai crescer. Tem uma tribo no continente africano que eles são considerados o povo mais alto, né, do mundo, assim, pela média de altura. E você vai ver a dieta deles, geralmente é carne, leite e exercícios, né, que eles fazem um exercício de pular. Aí tem estudos, né, a questão de impacto, né, e da questão também da genética, mas a alimentação em geral é a base primordial. Se você não se alimentar bem, se você não tem uma quantidade de proteínas, não tem uma quantidade de vitaminas, mesmo com tudo aquela romantização que faz mal, a sua saúde vai comprometer ainda mais na questão tipo, da criança, do adolescente, até um pouquinho da juventude. Se você ignorar todos os alimentos que são naturais, né, carne, vegetais, isso, aquilo, só porque um influencer disse que isso faz mal, que isso causa câncer, cara, é jogar anos de evolução humana no lixo, entende? Porque a questão, por exemplo, dos vegetais, das carnes, do leite,
Tudo também que envolve a questão da qualidade e da procedência, entende? Porque, por exemplo, da carne vermelha, cara, todo mundo sabe que salsicha, tudo embutidos, alto processamento faz mal para a saúde, tanto a curto e médio prazo. E eu sou prova viva, porque quando eu era mais novo, eu não tinha uma alimentação muito saudável, eu comia muito embutido, etc. E eu tive um problema no rim umas 3 vezes. Não é porque, eu consumia excesso de carne vermelha, isso aqui. Não, é questão que a carne vermelha que eu consumia não era uma carne vermelha saudável, não era uma carne vermelha de procedência boa. Era tipo embutidos, a questão de bebidas, muito refrigerante, em excesso, sabe? Todo dia, vários litros, entende? Então, não é questão que todos os alimentos fazem mal. Grande parte vai em questão da dose e da quantidade que você é exposto, entende? Tudo em excesso faz mal. Que nem a água faz bem, beleza? Mas se você consumir ela em grandes doses, em grandes quantidades, faz mal para o organismo, sabe? Tudo, fruta faz bem, mas em grandes quantidades faz mal. Tudo em excesso faz mal. Só que esse tal terror alimentar que está tendo nas redes sociais envolve marketing, envolve monetização, engajamento, publis, marcas e suplementos por detrás disso, não generalizando, é claro, mas envolve. Até pouco tempo atrás, o ovo, né, era considerado um alimento ruim, porque tinha colesterol, isso, aquilo, tinha gordura. Aí hoje em dia, o ovo é considerado praticamente o alimento mais completo do mundo, entende? É tudo questão de quem vende mais, o que vende mais, o que promove mais. Tem um médico aqui que muita gente que não gosta e muita gente que discorda, é um doutor chamado Lair Ribeiro. Tem umas coisas que eu concordo com ele, tem outras que eu não concordo, mas como ele já trabalhou na indústria farmacêutica, ele é estudioso, entende? E tem nos vídeos deles que ele fala que muitas vezes a indústria que está por detrás, ela faz estudos, por exemplo, num determinado alimento que faz mal, que tem isso e aquilo, para tentar promover tipo, algum tipo de suplemento ou medicamento que faz a mesma função daquele alimento, por exemplo. Que nem eu falei do exemplo do ovo. Até uns anos atrás, o ovo era considerado um dos alimentos piores que tem, porque era gordura, colesterol, isso e aquilo. Agora, hoje, né, é um super alimento. Até da questão do leite. O leite sempre foi um dos alimentos primordiais da evolução humana. Aí hoje, né, mesmo com tudo que te tem de processamento do leite, né, da pasteurização, de controle de qualidade nas indústrias, que são rigorosos, para deixar o leite com uma maior qualidade, com menos riscos da saúde, aí hoje é demonizado, entende? Até anos atrás o leite era um super alimento, aí hoje virou o vilão. E daqui a pouco até você respirar vai ser, você respirando determinada quantidade do dia, você tá se matando, tá gerando risco à sua saúde, entende? É tudo uma questão que cada ano, cada mês que a gente chega, surge alguma coisa nova. Até que nem da questão da vitamina D, né? Que é tomar sol. Tomar sol antes era perigo, risco da saúde para ter câncer de pele, mas, como eu falei, excessos e também da questão do horário. Aí hoje em dia é comprovado que se você tomar sol, né, num certo horário, acho que é antes do meio, acho que das 9, aí até um pouquinho antes do meio-dia, aí eu acho que das 3 às 4. Aumenta a quantidade do seu hormônio, né, dos hormônios testosterona, a vitamina D, que é um principal hormônio que ajuda a aumentar a testosterona, né, os hormônios sexuais. E também, né, o vitamina D, tipo, o humor melhora, tudo melhora, só que antigamente, né, todo mundo criticava que não podia tomar sol, que isso, aquilo. Aí hoje em dia, se você não tomar sol, você tá prejudicando a sua saúde. Entende como que esse terror, tanto alimentar, esse terror, tudo que envolve a saúde humana, tá virando moda, tá virando tendência, porque de trás de tudo isso há sempre alguém lucrando. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu já mostrei dados para vocês. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês querem que dê minha opinião. Beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Então, até a próxima!